E eu vou trazer uma situação bem interessante para vocês, tá? Na verdade, é um olhar sobre um filme que chama O Estranho em Mim. Conta uma história de uma mulher, né, que tinha um sonho da maternidade. E nisso, a gestação dela só tinha fatores de proteção, né? E quando a gente fala fatores de proteção, é justamente essa parte de não ter problema, assim, a gente olhar e falar, não, a mulher tá ótima, né? Ela conseguiu finalmente engravidar, porque demorou um pouco para ela engravidar. Quando ela conseguiu engravidar, conseguiu fazer um enxoval, né? Mulheres que não tinha fator de risco, né? Porque às vezes alguma situação de financeira, a gente chama, por exemplo, como fator de risco. Eu vou falar para vocês mais à frente quais são os fatores de risco, né? Para desenvolver alguma alteração na saúde mental no pós-parto, mas enfim. Essa mulher, ela tinha ali uma base familiar muito boa, um marido presente, né? Era uma mulher casada, que estava tudo bem. E aí, quando o bebê nasceu, logo no hospital ela já sentiu uma estranheza, né? Então, o nome do filme, né? Um Estranho em Mim. Então, ela já não reconhecia mais, que na realidade, a gente ainda não conhece o bebê antes dele nascer. A gente vai conhecer a partir do nascimento dele. E ali já causou uma certa estranheza para ela. Quando ela chegou em casa, ela precisou voltar, né, ali às atividades dela, mais o cuidado do bebê. E isso foi colocando no lugar de estranheza que eu sempre trago aqui para vocês, tá? Um lugar de desconhecido. Então, antes eu tinha um horário que eu gostava de tomar banho. E a partir do momento que o meu bebê nasce, eu já não tenho mais condições de fazer o meu banho naquele horário. Eu não tenho mais um horário para comer, eu não tenho mais um horário para isso, porque eu estou sempre ali, né, em função daquele bebê, porque é natural, o bebê ele nasce sem habilidades, ele precisa do cuidado do outro para a sobrevivência dele, mas essa parte não nos isenta de ficar irritadas, né? Não nos isenta de trazer exaustão, né? De estar o tempo todo. A gente entende a nossa função, tá? A gente entende que precisa estar ali para aquela criança, né? Vulnerável, mas a gente sente emocionalmente esse impacto, né? Logo no início, porque é tudo muito novo. Bom, depois que o marido dela volta ali para a rotina, que as coisas, né, que ela passa a ficar sozinha, né, ela não teve rede de apoio, embora ela tinha ali o fator de proteção, né, mais um pouco do fator de proteção, a sua mãe, né, a mãe não estava com ela o tempo todo, então ela passava a maior parte do tempo com esse bebê, e ela era empresária, ela tinha uma, uma floricultura que estava fechada, então tudo isso foi causando estranhezas, né, e bom, até dentro do olhar desse filme eu trago um pouco da correlação para o que a gente passa, né? Na maioria das vezes, uma das perguntas que a gente se faz é: será que a minha vida vai voltar ao normal? E aí, essa mesma pergunta eu devolvo: o que é o normal para você, né? O que você vivia antes? Você acha que após essa transição de filha para mãe, muda alguma coisa? Muda diversas coisas. Então, como pensar que eu vou ter a minha vida de antes? Talvez eu tenha, né, a minha vida de antes, mas com muito ajustes, né? Então, se eu tinha um horário para comer, eu passo a não ter horário para comer no início, depois eu consigo ajustar novamente. Se eu tinha uma atividade que eu conseguia fazer com calma, talvez esse momento eu tenha que adiar. Então, esse recálculo de rotas, né, também nos deixa num lugar de grande estresse, de grande vulnerabilidade, né? E voltando um pouco o filme. Bom, e aí, né, ela ficou ali cuidando daquela criança sozinha, e aí ela começou a sair e ter alguns apagões. Então, ela saía com o bebê e esquecia do bebê, né? Tem uma cena que ela sobe no ônibus e esquece do carrinho do bebê. E aí, quando ela se dá conta, né, que o ônibus já está lá na frente, ela desce, vem correndo, aí já tá todo mundo ao redor do bebê, ligam pra polícia, tal. Enfim, ali ela já começa a perceber que tem alguma coisa estranha. O marido não percebe, tá? Porque os homens, né, eles entram num estado de tá tudo bem, né, dentro dessa vivência de maternidade romantizada. Então, esquece de perguntar como está a sua esposa quando chega em casa, esquece de perguntar, né, se tá tudo bem, se quer falar alguma coisa, se de fato tá sentindo aquilo que está falando, né?
trazer para ela, olha, não é um lugar, né? Não precisa me esconder para não me preocupar. Me preocupa muito mais se você não me falar, né? Então trazer esse lugar, porque às vezes a mulher quer poupar o homem também, né? Ou então tem medo de não ser compreendida pelo companheiro. Mas a gente precisa se colocar nesse lugar também de suporte emocional para do marido ou de outro familiar que esteja mais presente, para que a mulher tenha esse espaço de verbalizar o que está sentindo naquele momento, tá? Bom, resumindo aqui, porque o filme é grande, né? Então a gente não pode se prolongar muito, mas só para vocês entenderem o quanto tinha fatores ali que levavam a crer que ela não teria alteração emocional significativa e ela teve. Teve um certo momento em que ela foi dar banho, né, no bebê, e ali ela olhou para ele, teve alguns pensamentos e resolveu sair. E deixou o bebê sozinho lá. Então, nesse momento, ela teve medo, né, de depois, mais pra frente no filme, mostra lá ela trazendo um processo de terapia, e aí ela conseguiu entender que naquele momento ela era um risco pro bebê, de uma forma inconsciente, não totalmente consciente, tá? Algumas vezes acontece. E ela saiu, nisso ela foi para uma floresta e foi encontrada lá e levada ao hospital. Quando ela foi levada para o hospital, ela foi levada como... ela foi levada como estranha, né? Não, na realidade, sem identidade, na verdade. Ela foi levada como sem identidade, ninguém sabia onde ela morava, ela estava sem documento, enfim. E aí, quando ela se passou alguns dias, ela não falava nada, e aí teve uma enfermeira que fez um acolhimento nela, né? Então, ao dar banho nela, percebeu que ela tinha marcas ali de um parto, perguntou para ela sobre esse parto, e aí ela se sentiu mais acolhida e conseguiu verbalizar, né? Nisso, a mãe dela veio até o hospital, o marido veio até o hospital e a primeira coisa que ela não quis ver foi o marido, né? Porque ela estava ali numa sensação de estranheza, sem se encontrar, não tem, né? Não tem como saber exatamente o que estava passando pela cabeça dela, mas ela não quis, né, estar perto desse marido. E aí, né, as pessoas afastaram ela do bebê, então ela inicialmente ela precisou ser afastada do bebê, só que ela não queria ser afastada do bebê, né? Então ela topou fazer um tratamento e aí dentro da reabilitação ali do tratamento, ela conseguiu voltar a fazer interação com o bebê. Primeiro ela tinha muito medo disso, né? Mas depois ela foi conseguindo ali se dar com o bebê. Nisso, que é mais interessante também, é que o pai, ele começa a manifestar depois de um tempo, né, alteração emocional também, né? Ele entra ali, não tem como a gente fazer um diagnóstico só através de uma cena, mas mais ou menos ali, um pouco de parecido ali, como uma tristeza pós-parto, às vezes até uma depressão pós-parto, porque o homem, de fato, ele pode desenvolver depressão pós-parto, tá? Geralmente o homem desenvolve a depressão pós-parto depois da mulher, né? Então parece que é algo um pouquinho, né, sincronizado. Um precisa estar bem para cuidar do bebê, depois o outro. Então, quando ela já estava um pouquinho melhor, ele conseguiu pôr para fora o que estava sentindo, né? Esse lugar de rejeição que ele também estava sentindo, o medo de perder a família que ele estava, né? E aí ele foi percebendo que ele não percebeu alguns sinais que estavam sendo dados naquele momento. Então, resumindo, por que eu quis trazer esse filme para vocês? Porque esse filme ele retrata muito bem, né? Aquilo que a gente acha que não pode acontecer. A gestação ela tá perfeita, essa gestação foi planejada e desejada, então não tem alterações emocionais que vai acontecer no pós-parto. Sim, existe alterações emocionais no pós-parto. A mulher ela precisa dessa reconexão com ela mesma, né? É como se ela estivesse desconstruindo naquele momento a pessoa que até então existiu. Né? Então vamos colocar aí uma mulher que é mãe a partir dos 30 anos. São 30 anos que ela passou da vida dela construindo um tipo de personalidade, um tipo de pessoa. E quando ela está diante de maternidade, ela precisa alterar, né? Ela não é mais a mesma pessoa. E isso, até a gente entender, né? Até a gente compreender o que está acontecendo com a gente, nos leva a lugares de tristeza, nos leva a lugar de interrupção de vínculo. Ou às vezes até o contrário, tá? Um vínculo mais intenso com esse bebê. A gente desenvolve ali um certo medo, né, de algo acontecer com o bebê e eu não ser suficiente para esse bebê,
né? E eu não consegui trazer alívio para esse bebê naquele momento. Então, é bem esse o ponto, tá? Da gente achar que não tem alterações nesse momento, que é um momento muito pleno na vida da mulher, e a gente se deparar com situações negativas que nos levam a um lugar de estranheza, de pergunta, será que acontece com todo mundo? Por que que eu não dou conta dessa maternidade, né? Por que que um colega meu, uma colega minha consegue dormir e eu não consigo fazer o meu bebê dormir, ele chora o tempo todo, eu não sei o que ele está tendo, e aí eu fico irritada, porque eu pergunto para ele como é que eu posso te ajudar, né? Como se ele fosse me responder, e depois que ele se acalma, eu me sinto culpada, porque eu vejo que eu perdi o controle, que eu vejo que eu fiquei mais irritada diante daquela situação.